na nossa aula de hoje, que é estrutura de seleção encadeada. É que também aquele exercício dá para a gente resolver com estrutura de seleção encadeada. Vamos lá. Então, uma estrutura de seleção encadeada é formada pelas combinações de estrutura de seleção simples ou compostas, uma dentro da outra, não havendo limite para o número de combinações, podendo em alguns casos gerar um código bastante complexo, ou melhor, bastante extenso, né, grande. Então, a estrutura encadeada é eu colocar outras estruturas, as estruturas de seleções dentro da estrutura de seleção, uma dentro da outra, na verdade. Aí eu vou estar encadeando as estruturas de seleções. Olha só, encadeada, ligada a outros, né? Em alguns casos, não basta ter uma única condição para que se possa obter o resultado. Para tanto, é preciso estabelecer verificações de condições sucessivas, aonde uma determinada ação poderá ser executada se um conjunto anterior de instruções ou condições for satisfeito. Sendo a ação executada, essa poderá ainda estabelecer novas condições. Isso significa que podemos utilizar uma condição dentro da outra. Então, um se dentro do outro. Isso é possivelmente válido. Então, a estrutura, nós temos aqui o pseudocódigo. Se a condição for verdadeira, ela entra aqui. Dentro dessa condição verdadeira, eu tenho um outro se. Então, se essa primeira condição for falsa, ele pula aqui para baixo, que é o falso. Então, se essa primeira condição 1, for falso, ele vai executar a instrução C. Se a condição for verdadeira, ele vai verificar aqui. Condição 2. A condição é verdadeira, então ele executa a instrução A. A condição 2 é falsa, ele executa a instrução B. Então, essa seleção aqui, esse estrutura de seleção dentro da outra, é a estrutura de seleção. Nesse caso aqui é seleção composta encadeada, porque eu tenho o se e o se não. Se eu tiver só outro se aqui sem o se não, seria estrutura simples encadeada. Então, fluxograma, Então, eu tenho uma condição, losango aqui, condição 1. Se a condição for verdadeira, ele verifica a condição 2. A condição é verdadeira, ele executa as instruções A. A condição 2 é falsa, executa a instrução B. A condição 1 é falsa, ele executa a instrução C e vai para o fim. Então, é basicamente uma estrutura de seleção dentro da outra. Beleza? Então, na estrutura de linguagem C# é simples, né? Então, eu tenho o se aqui, esse se da condição 1, ele inicia ali em cima e vai até aqui embaixo. If e else. E dentro da abertura do se aqui eu tenho outra estrutura de seleção. Beleza? Faltou um parênteses bem aqui, Beleza, pessoal? Então, é bem simples a estrutura de seleção composta encadeada, ou a estrutura de seleção simples encadeada. Eu poderia muito bem tirar essa parte aqui, essa parte do else aqui dentro, poderia tirar ela e deixar se e outro se, e só irá executar condições A se a primeira condição for verdadeira, se a segunda condição for verdadeira. Aí executa o conjunto de instruções A. Beleza? Então vamos lá. Vamos lá para o nosso exemplo. Escreva um algoritmo que leia 2 números inteiros e mostre o maior número lido. E caso sejam iguais, mostre a mensagem. Os números lidos são iguais. Então, com a estrutura de seleção composta,
sem utilizar encadeado, eu não consigo mostrar se caso os números forem iguais. Eu não consigo mostrar. Então, como é que eu fico? Então, fiz aqui int A e B, né? A gente já fez esse exercício anteriormente aí nas aulas anteriores. Faço a entrada e verifico. A é maior do que B, então, se eu coloquei aqui 10 e 5, né? Então A vai ser maior que B. 10 é maior do que 5? Então o maior número lido é 10. Então aqui é verdadeiro. Aqui para baixo, do else para baixo, não chega a executar. Então pula e termina. A mais, se A for 10 e B for 15, então 10 é maior do que 15? Falso. Então vem aqui para o else. Aí ele verifica. A é igual a B? Se forem iguais, ele vai falar assim, os números lidos, né, são iguais. Então, eles não são iguais, né? 10 e 15 não são iguais. Então, falso, então ele pula aqui. O maior número lido é B, que é 15. Beleza? Então, se eles forem iguais, se for 15, 15, vai verificar. A é maior do que B? 15 é maior do que 15? Não é maior. Então, falso. Então, vem para o else aqui. 15 é igual a 15? É verdadeiro. Então, ele vai responder aqui, os números lidos são iguais. Beleza? Então, a estrutura, se você parar para entender e observar, veja que é bem simples. Nesse caso aqui, eu coloquei outra estrutura de seleção composta dentro do else, dentro da opção falsa aqui da primeira condição. No exemplo anterior da estrutura, foi colocado a instrução de seleção dentro do verdadeiro, dentro da parte verdadeira. Então eu posso usar tanto na parte verdadeira quanto na parte falsa. Então vamos ver esse outro algoritmo aqui. Escreva um algoritmo que leia 3 números e escreva o maior deles. Então, vamos lá. Primeiro fiz a entrada dos 3 números e vou fazer as verificações. Tem uma quarta variável aqui para saber quem é o maior. Então, o que eu fiz? A maior que B? Se A for maior que B, se for verdadeiro, vai verificar que se A é maior que C. Se A for maior que C, então A maior, variável maior, recebe o valor de A. Se o A não for maior do que C, se for falso, então o maior número é C. Então, já que eu já verifiquei A com B. Então, nesse caso aqui é quando o A é maior do que B. Então, vamos supor aqui que o A seja 10, o B seja 5 e o C seja 15. Opa, 15. Então, 10 é maior do que 5? Verdadeiro. Então, a primeira aqui, verdadeiro. Agora A com C. 10 é maior do que 15? Falso. Então, o que executa é para cá. Então, daqui para baixo não será executado. Ele vai executar aquele em 40. O maior número lido é 15. Então, vamos melhorar vamos fazer uma outra condição. Então, vamos colocar aqui B é 35. Então, deixar o resto igual. A é maior, 10 é maior que 35? Falso. Então, vem para cá. 35 é maior do que 15? Verdadeiro. Então, o maior número lido é 35. Então, vai colocar aqui, o maior número lido é 35. Se o C fosse, vou colocar aqui, 45, então 10 é maior do que 10 é maior do que 10 é maior que 35? Falso. Então vem para cá, para o else.
B é maior do que C? 35 é maior do que 45? Não, falso. Então, vem para cá. Então, maior recebe C. Então, maior recebe 45. Então, o maior número lido é 45. Beleza, pessoal? Então, aqui nesse caso, eu utilizei, né, um if dentro do outro e um if dentro do else. E dentro desse if eu poderia colocar outro if. E dentro desse else aqui, poderia colocar outro if. E fazer uma estrutura encadeada. Então eu vou fazendo if dentro de if. Então, aqui é o entendimento do algoritmo. Né? Então o algoritmo só pode testar variáveis de duas às duas. Ou seja, é impossível fazer um teste do tipo se A é maior do que B e B maior do que C. Então, isso daqui é impossível fazer. Então, tem essa explicação aqui, né, de como foi resolvida. Então, podemos melhorar nossos algoritmos. Então, utilizando os operadores lógicos. Então, vamos ver como é que fica. Então, fiz as mesmas três entradas. Então, coloquei assim, ó. A é maior do que B e A maior do que C. Então, se o A for maior do que B e A for maior do que C, então o A já é o maior. Então, eu eliminei uma estrutura encadeada que estava dentro da primeira condição. Depois eu verifico se B é maior que C. Então, utilizamos o operador lógico E, representado por dois E comerciais. Dessa forma, irá ser verificadas as duas expressões, se A é maior do que B e se A é maior do que C. Caso forem verdadeiras, o valor de A será o maior. Caso falso, irá verificar se B é maior do que C e depois será atribuído a variável maior B ou C. Então, vamos pegar nosso exemplo lá coloquei, né? 10, 35 e 15. Vou colocar aqui. A é 10, B é 35 e C é 45. Vamos ver se o resultado será o mesmo. Então, vamos colocar aqui. 10 é maior do que 35? Falso. 10 é maior do que 45? Falso também. Então, falso e falso é falso. Então, vem para o else. B é maior do que C? 35 é maior do que 45? Falso. Então, o maior número é lido C, que é 45. Então, nossa lógica, nosso algoritmo está correto. Então, o algoritmo eu já verifico se ele está correto quando eu testo ele. Vou lendo o meu algoritmo e fazendo aqui, chamado, esse daqui que eu fiz aqui é chamado de teste de mesa. Eu vou lendo e colocando os valores para fazer o teste. Beleza, pessoal? Então, a estrutura encadeada, a estrutura de seleção encadeada é muito fácil. Então, vocês já aprenderam a estrutura de seleção simples, que é só o if, a estrutura de seleção composta, que é o if com o else, e agora a estrutura de seleção encadeada, que é um if, né, dentro do outro. Beleza? Então vamos a esse exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui vamos fazer agora com vocês. Vou colocar assim, deixa eu abrir aqui e copiar. Então, uma empresa irá aumentar o salário de seus funcionários de acordo com a faixa salarial. O aumento do salário será de acordo com a tabela abaixo. Sua missão é realizar um algoritmo que leia o nome, o salário do funcionário e calcule o seu aumento e seu salário final. Mostre ao final todos os dados do funcionário, bem como o aumento recebido. Então, eu coloquei aqui, se o salário e porcentagem, porcentagem de aumento, é a minha tabela.
Então, se o funcionário ganha até 1.150, eu vou dar um aumento para ele de 8%. De 8% em cima do salário atual dele. Se ele ganha de 1.050, né, de 1.050 para cima a 2.320, ele vai ter 5% de aumento. Se ele ganha de 2.320 a 3.100, ele vai ter 3% de aumento. E acima de 3.100, ele ganha 1% de aumento. Então vamos fazer isso daí, pessoal? É bem facinho. Então vou tentar copiar essa tabela aqui e jogar aqui. Eu vou apagar esse daqui que eu já não vou utilizar. Tentar colocar aqui a nossa tabela. Aqui, ó. Então, salário e porcentagem. Deixa eu colocar ele meio que junto aqui. Pra gente... Peraí. Então, acima de 3.000, 1,5%. Beleza? Então, só a tabela. Então, ele pediu lá para eu ler o nome do funcionário. Então, vou fazer uma variável aqui para aqui, nome func de funcionário. E o salário do funcionário. Então, o salário eu vou trabalhar ele como double. Double salário func. Depois eu vou calcular o aumento, tá? Então, vou colocar aqui. Eu vou até colocar aqui, ó. Valor, aumento. Beleza? Então, fazer a entrada de dados. Informe o nome do funcionário. Então, nome. Olha aqui que tá dando um erro aqui, pessoal. E agora sim. Nome func recebe console readline. Então, como é string, eu não preciso fazer a conversão. Então, agora eu vou pedir o salário, para ele digitar o salário. Informe o salário do funcionário. Então, salário funcionário recebe, que eu estou usando double, então eu utilizo double parse. Então, beleza? E fiz a entrada. Agora, eu tenho que começar a verificar. Então, vou começar. Ó, se o salário for até 1.050, eu tenho um aumento de 8%. Então, como é que eu tenho que verificar? Se o salário do funcionário for até, se ele vai até, tem que ser menor. Menor ou igual a 1.050. O que vai acontecer? Aumento, valor aumento, vai ser o quê? Porcentagem de 8%. Então, como é que eu calculo porcentagem? Que é em cima do salário. Salário func vezes 8%. Então, calculou, esse vai ser aumento. Então, se for maior?
do que 1050. Então, se ele for até 1050, ele vai ser 8%. Se for 1050 e 50 centavos, ele já não vai ser 8%, já vai ser 5%. Então, eu tenho que pegar essa outra verificação aqui. Vou até copiar ela aqui e colocar aqui. Copiar essa primeira aqui. Então, essa primeira, posso até colocar em cima que fica melhor. Olha só. E a segunda. Então, aqui, para resolver esse tipo de exercício, eu tenho que utilizar, posso fazer dessa forma assim, também. Ó. Se estrutura de seleção, simples. Consigo resolver também. Ó. Se salário func for maior ou igual, deixa eu copiar aqui para ficar mais perto aqui. Ó, maior a 1050. Eu não preciso colocar o ponto porque é zerado, né? E salário func menor que 2.320. O que ele vai fazer? Até copiar aqui, ó. Só, aumento de 5%. Então, só modifica aqui. Beleza? Então, ele vai verificar. A diferença de eu utilizar estrutura simples e estrutura composta encadeada são as verificações. Porque aqui é o seguinte. O algoritmo vai verificar aqui e vai verificar aqui. Se o salário, vamos supor que ele ganha 900, ele vai verificar. Salário é menor ou igual a 1050? 900 é menor ou igual a 1050? É. Então, ele verifica, faz essa verificação. 1050, 900, é maior que 1050? Não. É menor do que 2.300? É. Só que verdadeiro. E falso, dá falso. Então, ele faz essa verificação de novo. Beleza, pessoal? Eu vou fazer ele utilizando a estrutura simples, depois a gente modifica. Então, vou fazer aqui o próximo aqui, ó. O próximo é de 2000. Vamos fazer aqui, ó. Se salário, segue a mesma lógica, maior do que 2.320 e salário menor ou igual a 3.100. Então, o aumento será de 3%. E por final, se o salário for maior do que 3.100. Isso aí. Vamos verificar ali. Isso, for acima. 1,5%. Então, valor do aumento, 1,5%. Então, vamos revisar nossa lógica aqui. Então, se ele for até menor ou igual a 1.050, ele vai ter um aumento de 8%. Se ele for maior ou igual a 1.050 e menor ou igual a 2.320, ele vai ter 5%. Olha só, aqui nós temos um erro aqui. Não é esse daqui não, mas nós temos um erro aqui. Se ele for 1.050, ele vai ganhar 8% e depois ele vai ganhar 5%. Então vai trocar o valor. Então aqui tem que ser só maior do que 1.050. Porque 1.050, ou exatamente 1.050, vai cair aqui no 8%. Acima de 1.050 vai cair aqui no 5%.
E a mesma coisa aqui no 2.300. Então, de 1.050, acima de 1.050 até 2.320. Então, acima de 2.320, 2.321 centavos já tem que cair aqui em 3%. Então, eu tenho que tirar aqui, deixar só o operador relacionar maior, não maior igual. Senão ele vai entrar aqui e entrar aqui também. Beleza? Vamos fazer o seguinte, ó, vamos colocar um console aqui, ó, console, ponto outline, aumento de, então, mais valor aumento. Vou deixar assim dessa forma. Vou copiar esse daqui e colocar em todos. E aí eu vou executar para fazer o teste. Beleza? Salvei. Vou executar. Então, executou aqui. Vou colocar o nome do funcionário, João. Então, o salário eu vou colocar em 2.400. Então, um aumento de R$ 72. Então, 2.400 ele pegou aqui no... Aqui, ó. 3%. Se você quiser aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. 3%. 1,5%. 5% e 8%. Então, vou executar novamente. Daí, forme. Um salário, vou colocar aqui 2.320 e 50. Então, aumento de 3%. Então, 2.320,50. 2.320,50 ele cai aqui no 3%. Exatamente aonde pegou, que é 3% de aumento. Viu? Então, nossa lógica está certa. Vou fazer o seguinte, eu vou copiar isso daqui. Vou abrir um lugar aqui, vou deixar aqui. Claro que falta fazer a saída de dados e tal. Mas agora, vamos modificar aqui. Vamos colocar a estrutura encadeada. Então aqui eu já colocaria um else aqui, ó. Else. Então, primeiro aqui. Então, se ele não é menor ou igual a 1.050, ele vai pro falso, pro else aqui. Aí ele verifica de novo. E aqui ele não está nessa faixa etária de 1.050, acima de 1.050 e 2.300, ele vai para a terceira faixa aqui, que é dentro do else. Olha só, veja o quanto eu estou encadeando. E é o seguinte, se ele, olha só, vamos pensar comigo, vamos supor que ele ganha 3.200. 3.200 é menor ou igual a 1.050? Não. Então pula para cá. 3.200 é maior do que 1.050? É. É menor do que 2.300? Não. Então falso, pula para cá. 3.200 é maior do que 2.320? É. É menor do que 3.100? Não. Falso. Então pula para cá. Então o último aqui eu não preciso verificar novamente. Eu só copio aqui. Então, que ele já vai funcionar. Então, acima de 3.100, que é esse último aqui, ele vai cair aqui no falso. E eu não preciso verificar de novo se é acima de 3.100, porque ele já vai cair aqui. Beleza? Olha só como ficou a estrutura encadeada. Vamos testar e depois eu explico as diferenças. E aí vamos testar. Então, João, vamos salário 2, vou colocar aqui 3 e 101 centavos. Então, 1% de aumento, 46,50 centavos de aumento. Então,
Ele saiu verificando. É um ponto. Vou copiar isso daqui e vou abrir de novo um texto aqui. A gente colocar aqui ele um do lado do outro, para a gente ver quais são as diferenças. Tentar ele abrir aqui ao máximo. Assim, acho que assim dá. Olha só. Qual que é a diferença de utilizar a estrutura de seleção composta e encadeada e a estrutura de seleção simples? Ah, posso dizer, professor, mas está certo o seu primeiro algoritmo com estrutura de seleção simples? Está certo. O problema foi resolvido e os resultados são os mesmos. Porém, aqui na estrutura de seleção simples, ele verifica uma, duas, três, quatro. Ele verifica 4 vezes. Ele faz a verificação do if 4 vezes. Então, ele verifica aqui. Vamos supor aqui que o salário dele é R$ 1.000. R$ 1.000 é menor ou igual a 1.050? Então ele verifica aqui, verdadeiro, e apresenta, calcula e apresenta o aumento aqui. Quando ele vem para cá, na segunda verificações, ele verifica de novo. 1.000 é maior que 1.050? Falso. Aí ele verifica, ele deu falso aqui, não entrou. Aí na terceira, ele vai verificar de novo. 1.000 é maior do que 2.200? Falso de novo. E verifica a terceira vez também. 1.000 é maior do que 3.100? Não, não é, é falso. Então, ele faz uma, duas, três, 4 verificações. O mesmo exemplo, aqui ele vai verificar o seguinte. O usuário digitou aqui 1.000. 1.000 é menor ou igual a 1.050? É verdadeiro. Entra aqui e pula, como aqui o resto está dentro do else, e pula todo o resto. Ele não vai fazer a verificação 3 aqui, nem a verificação 4. Essa é a grande diferença, é a grande sacada. Então, eu posso resolver com a estrutura simples? Pode, vai resolver. Só que na programação, o mais aconselhado nesse caso é utilizar a estrutura de seleção composta juntamente com a estrutura de seleção encadeada. Então eu tenho um if else, dentro desse if else eu tenho outro if else, dentro desse else eu tenho outro if else. Então eu encadeei três estruturas, duas estruturas, a principal aqui e as duas internas. Então esse algoritmo, esse tipo de estrutura que é a mais aconselhada. Beleza? Então o que falta aqui? Falta eu mostrar o resultado, mostrar o nome. Esse daqui eu não vou precisar mais ele aqui. Ele está calculando aumento. Então eu faço só colocar assim, ó. Interessante fazer indentação, olha só. 3 chaves abrindo, 3 chaves fechando com o tab. Aí eu tenho aqui dentro do main, abro uma tab aqui e faço. Dentro do if, geralmente que abre o if, as chaves são embaixo e dou um espaço aqui. Dentro do else dou um espaço. E vou encadeando e fazendo a indentação do meu código. Fica bem mais fácil de você ver aonde abre, onde fecha as chaves, beleza? Então, vou colocar aqui. Resultado. Então, aqui, ó. Assim, funcionário, não vou colocar nome não, vou colocar funcionário, 2 pontos. Então, nome funcionário.
aqui é salário. Vou colocar salário atual, né? Salário atual, vou colocar aqui, mais salário. Agora eu faço o aumento. Aumento salarial. Então, valor. Aumento. E agora está faltando aqui o salário final, né? Salário reajustado. Então falta eu fazer o quê? Somar, né? Então, vou colocar aqui salário final. Vou colocar aqui salário reajustado. Eu vou criar essa variável lá em cima. Eu vou colocar aqui, ó. Salário reajustado recebe o salário mais o valor do aumento. Beleza? Aí eu tenho meu resultado final. Beleza? Vamos testar aqui. Então, informa o nome do funcionário. Vou colocar aqui. João Teixeira. É o salário do funcionário. Vou colocar aí 2.420,30 e 25 centavos. Então, resultado. Funcionário João Teixeira, salário atual 2.430 e 25 centavos. Aumento salarial aí de 72,90 centavos. Salário reajustado foi para 2.503,15 centavos. Beleza, pessoal? Então, estrutura de seleção encadeada. Então, lembrando aí que é um if dentro do outro, né? Uma estrutura de seleção dentro da outra. Beleza, pessoal? Então, vamos ficar por aqui, que a gente termina nossa aula de estrutura de seleção encadeada. Beleza?